Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui para estar trazendo um vídeo, um devocional. Mais uma vez, o Senhor nos permite estar aqui para estar podendo buscar a palavra do Senhor, e espero que no nome de Jesus mais uma vez você possa ouvir essa palavra, que independente da circunstância, situação, desafios, que o Espírito Santo possa te trazer a resposta mediante essa palavra, porque sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, crendo no coração com aquilo que o Senhor já nos liberou, já nos deixou como promessa que está nas Escrituras do Senhor. Amém? Hoje eu queria estar trazendo uma mensagem até um pouco conhecida, que se encontra em Êxodo 13. Aqui é diante de uma circunstância onde já sabemos que o povo de Deus havia sido liberto ali do Egito, e diante das consequências ali que veio, que o povo de Deus foi ali liberto do Egito. E antes disso a gente vê ali todo o contexto, a trajetória de Moisés sendo levantado ali para ser o libertador, que haveria de tirar o povo de Deus, do Egito. E viu ali que foi mandado as 10 pragas ali, e Faraó a todo momento endurecendo o coração e sendo ali, usado por Satanás para ser ali um empecilho, fazendo ali com que o povo ficasse ali aprisionado. Mas chegou um momento onde não teve jeito. Ele ali permitiu que o povo saísse, fosse liberto. Porém, em algum momento ele se arrepende e persegue o povo. E ali a gente viu que teve a situação onde o povo de Deus ali até mesmo ficou ali preocupado, porque pensava que eles pudessem estar ali morrendo no meio do caminho, E a gente viu que o povo de Deus a todo momento ali reclamava e murmurava, porque temia ali ao Faraó. Só que o ponto que eu quero chegar é em uma seguinte situação onde ali Deus guia o povo, por um caminho da qual Deus sabia que se eles fossem por um outro caminho onde haveria guerra, o povo iria se arrepender. E vendo que lá na frente o povo mesmo assim se arrependeu ao se deparar com o mar ali, E a gente viu que Deus usou Moisés para abrir o mar. A gente viu que aqui, diante de uma circunstância onde Deus faz com que o povo vá para um outro caminho, E eles deu uma volta por onde não haveria essa guerra, porque sabia que o povo não estaria preparado para aquele momento. E Deus ali, ele coloca uma nuvem durante o dia para estar cobrindo o povo e direcionar o povo, para que o povo pudesse entender que ele estaria direcionando. E a todo momento que a nuvem ia, o povo de Deus ia, e a nuvem parar, eles paravam. E a nuvem era para estar dando a direção, mas também para cobri-los do calor do sol. E durante a noite havia a coluna de fogo para estar também direcionando, mas também para estar aquecendo eles durante a noite. E isso a gente vê todo o cuidado de Deus em cada detalhe. Porém, aqui a gente vê uma simbologia que o povo de Deus aqui era direcionado, sim, por Moisés, que foi levantado por Deus ali, mas havia essa coluna de fogo, e a nuvem. Então a gente vê que aqui Deus cuidava nos pequenos detalhes, e podemos dizer grandes detalhes também. Mas aqui a gente vê que também o povo, muitos queriam ir para um outro caminho, da qual não era aquilo que era a vontade de Deus. E a gente vê o contexto ali da perseguição de Israel, ali o povo do Egito ali, o Faraó indo em perseguição ao povo, querendo que eles voltassem a se tornar escravos. E a gente vê que isso já nos mostra como é a ação do inimigo em nossas vidas. Quando nós saímos da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó, quando a gente somos libertos daquele mundo onde nos aprisiona, da onde nos faz estar numa mentira, num engano de uma falsa liberdade, nós começamos a ir em direção àquilo que é a vontade de Deus, e o inimigo se levanta de todas as formas para tentar nos paralisar. E é o ponto onde eu quero chegar aqui, sendo essa nuvem, essa coluna de fogo, aqui é um representativo do cuidado de Deus, mas também daquilo que Deus iria fazer lá na frente. E aqui eles tinham a coluna de fogo, tinha a nuvem, tinha Moisés ali direcionando e conduzindo o povo. E lá na frente a gente vê que ao eles passar pelo Mar Vermelho, a Deus falar para Moisés, levante o
cajado que, né, será aberto o mar, e Deus vem com um sopro ali e abre o mar. E a gente vê que o povo passa por esse mar. E aqui a gente vê que é tudo ali, né, um representativo ali da travessia, do batismo, né, do povo de Deus, sendo ali limpos, sendo ali libertos. E a gente vê que nesse ponto, né, nesse ponto onde o povo de Deus era conduzido, né, por Deus, por Moisés, a gente vê que hoje, mediante ao sacrifício de Jesus, mediante a ele se entregar naquela cruz, nós hoje temos o acesso, né, o livre acesso a Deus mediante a Jesus, mediante ao Espírito Santo. E o Espírito Santo nos foi deixado como nosso encorajador, como nosso ali consolador. E antes o povo de Deus tinha ali Moisés para conduzi-los, para ser a boca de Deus ali. E a gente viu que o povo a todo momento, vendo os milagres, prodígios e maravilhas, a todo momento reclamavam, murmuravam, questionavam e sentia a falta do Egito. E a gente vê que nos tempos que hoje temos o Espírito Santo, onde muitos lá atrás queriam ter essa presença. Porque se a gente vê quando Deus chama Moisés para falar no Monte Sinai, e o povo vê ali sons de trovão, né, de raios ali, vê ali um evento sobrenatural ali, de uma nuvem de glória, eles temem, e aí eles falam para que Moisés fale a Deus, porque se eles falarem com Deus, eles morrerão. E a gente vê que Deus ali falava com Moisés, e através de Moisés, ele era o canal ali, ele era ali aquele que Deus, né, levantou ele para estar falando com o povo. Era aquele que, através da vida dele, ele, né, trazia as direções de Deus para o povo. Porém, o povo, muitas das vezes, eles se levantavam contra Moisés. E se a gente vê, eles não apenas se levantavam contra Moisés, mas sim contra Deus. Porque se ele era levantado por Deus para estar direcionando o povo e estar sendo boca de Deus ali para os direcionar, a gente vê que eles iam totalmente contra aquilo que era a vontade de Deus. Então, a meio a todas as circunstâncias desafiadoras que Moisés ali passou, mediante a murmuração do povo, sabendo que o povo havia sido liberto do Egito, mas ainda eles haviam, né, estando com ali a alma deles lá no Egito, né, sentindo falta da escravidão, mesmo que ali eles viviam sendo alimentados, mas eram escravos. E é isso que Satanás faz conosco, faz com que ficamos ali numa zona de conforto, ficamos ali, né, bem acomodados com aquela situação que estamos vivendo, seja em qual área, né, estivermos. E a gente vê que é o que mais o inimigo quer, que o povo de Deus se torne escravo dali, de uma falsa liberdade, de uma falsa alegria, de uma falsa vida, uma vida plena, né? E aqui, quando a gente vê esse cuidado de Deus, a gente vê que hoje nós temos o Espírito Santo, que é aquele que é o nosso socorro bem presente nas horas de aflições, e nós devemos entender que o Espírito Santo, ele está conosco, e precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz que o Espírito Santo vem quando nos direciona e nos conduz a lugares, ou até mesmo para sairmos de lugares que não é para irmos, e para irmos para aquilo que o Senhor está nos direcionando. E o povo de Deus tinha essa nuvem, tinha a coluna de fogo, e hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz. E talvez nós muitas vezes estamos passando aí por um deserto. E assim o povo de Deus ali, que quando foi liberto do Egito, tinha essa nuvem, tinha essa coluna de fogo, e eram conduzidos pelo deserto, né, por essas direções de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. E o que o Senhor me ministra é que nós muitas vezes seremos conduzidos ao deserto pelo Espírito Santo, né? Assim como Jesus para ser tentado por Satanás. Assim como ele foi ali provado, né, no caráter, foi provado ali se ele era filho de Deus, se realmente ele cria no Deus Pai, se realmente ele tinha certeza que se era aquilo que ele tinha, se era aquilo que ele queria, né, mesmo. E a gente viu que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Assim somos nós, talvez estejamos em um deserto, talvez temos dúvida ainda daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. O povo de Israel nem esperava aquilo que viria lá na frente. Viria ali a provisão de Deus, viria o cuidado, né? Viria ali
Ainda que eles andassem em círculo 40 anos, o que era para ser alguns dias, Deus ainda cuidou. Imagina o povo ali, 40 anos caminhando num deserto em círculos. Imagine Moisés tendo que estar passando por isso, porque o povo, né, murmurou. E ali Deus cuidava, a roupa crescia conforme eles cresciam, né? Os calçados, imagine o cuidado de Deus, mantendo intacto ali as vestimentas desse povo. E ali Deus veio com maná, e aí depois o povo reclamou do maná, Deus veio com as codornizes. Havia água amarga, Deus fez ali com que Moisés jogasse o arbusto e a água se tornasse boa. Teve ali sede no meio do deserto, foi lá, né? Deu ali 2 pancadinhas na rocha e a água jorrou e saciou a sede do povo. Teve todo esse cuidado, teve todo o cuidado que era necessário para o povo. E ali a gente vê que Deus a todo momento livrava dos inimigos, fazendo com que eles saíssem vitoriosos mediante algumas batalhas. E a gente vê que Deus cuidava do povo a todo momento no deserto. E eles tinham ali, né, eles tinham uma direção que era a terra prometida. Porém muitos, se não todos, né, podemos dizer, todos pereceram desde a antiga geração para a nova geração. Pereceram no deserto, porque não creram, porque duvidaram, porque, né, acharam que seria da forma que eles queriam. Mas Deus havia dado a direção, que eles chegariam a Canaã, a terra prometida, onde haveria de ter ali, né, onde manaria leite e mel. Porém eles não creram na palavra de Deus. E aonde a gente vê que os únicos que alcançaram a terra prometida foram Josué e Caleb. E a gente vê que Deus usava as pessoas ali para direcionar o povo, porém eles não acreditaram, duvidaram. A incredulidade endureceu o coração deles, fez com que eles perecessem mediante a se rebelarem contra Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo, como eu disse, e o Espírito Santo nos direciona, nos conduz. Nós hoje temos o livre acesso à presença de Deus. O que antes separava mediante uma cortina, um véu, da presença do santo lugar para o santo dos santos, hoje nós temos o livre acesso. Aonde nós estivermos, nós clamamos ao Senhor Jesus, a presença gloriosa do Espírito Santo vem e nos traz direção, nos traz ali, né? Nos traz estratégia, nos traz aquilo que precisamos para aquele momento, e não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que é a vontade de Deus. Então nós devemos entender que hoje nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, vai nos conduzir pelo deserto, para nós passarmos pela escassez, para nós passarmos pela sede, para nós passarmos por um lugar de terra árida, talvez ali solitários, talvez sozinhos, sem ver aonde, né, não ter saída. Mas o Senhor está ali conosco, o Espírito Santo, aquele que é o nosso encorajador, está ali conosco. E nós devemos entender que o Senhor não vai nos colocar no deserto para nós perecer no deserto, é para esperar o nosso posicionamento. E Ele não vai vir tirar com as suas mãos nós do deserto, Ele vai nos direcionar através do Espírito Santo, para nós sabermos sair do deserto, porque o deserto não é um lugar de parada, irmãos. O lugar de deserto é um lugar de preparo, um lugar de crescimento, um lugar de amadurecimento, lugar ali de nós criarmos uma mentalidade de reino, de entendermos que meio ao deserto nós devemos crer que ali o Senhor preparará um caminho, ali haverá rios no ermo, ali haverá águas que inundarão o ser de nossas vidas, que estará nos preenchendo, para nós entendermos que ainda que estejamos num deserto, nós seremos aqueles que vamos profetizar vida, que vamos profetizar águas tranquilas, que vamos profetizar águas que vai saciar nossa sede, nós vamos profetizar ali, né, o maná que vai nos trazer ali o alimento. Nós temos que ter isso conosco. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos dá ali, né, o acesso ao Pai. E nós temos ali o nosso mediador, que é Jesus, que já se entregou por nós e que já, né, fez com que nós tivéssemos essa ligação novamente com o Pai. Aquilo que lá atrás foi tirado, hoje nós fomos restituídos, né, mediante ao sangue de Jesus derramado na cruz. E devemos lembrar que Jesus é o sacrifício perfeito que foi entregue para nós hoje termos, né, o livre acesso ao Espírito Santo. E talvez você esteja passando por um deserto, que talvez você esteja aí já cansado,
exausto, já esteja aí fadigado, já esteja aí no limite, já esteja aí talvez, né, no extremo das suas emoções, talvez já tenha até vontade de desistir, talvez você está querendo achar que a vida que estava lá no Faraó, né, lá no Egito, era melhor, mas não, o Senhor ele tem uma terra prometida, ele tem uma terra onde emana leite e mel. Ele tem uma terra onde há prosperidade, ele tem uma terra onde há vida e abundância, onde tem ali saúde, onde tem ali, né, liberdade, onde nós temos ali o livre acesso para nós falarmos que nós hoje sim somos livres. Hoje nós sim somos livres. Hoje nós sim temos ali a presença do Pai ao nosso lado para nos direcionar e nos conduzir para vivermos as promessas que Ele tem para nós vivermos. E, meus irmãos, o Espírito Santo, ao nós clamarmos para nos dar estratégia, para nos dar visão, para nos dar ali uma direção clara, Ele nos entregará, porque o Senhor ele tem plano e propósito para os filhos de Deus. E hoje, ainda que nós não vemos uma coluna de fogo e uma nuvem, nós devemos entender que o Espírito Santo está em nós, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, é maior do que qualquer situação desafiadora, é maior do que qualquer gigante que se vem à tua frente. Nós devemos entender que quando colocamos o Senhor à frente, há um Deus que cuida de cada um de seus filhos, e nós devemos entender que o deserto não é um lugar de parada, mas é um lugar de preparo, de crescimento, de amadurecimento, para avançarmos, para vivermos as promessas que há diante de nós. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que hoje o Senhor tinha para nós, né, nos entregar. E eu queria encerrar com uma oração aqui. Amém? E Deus amado Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, por mais uma palavra, Pai, que possamos tomar posse de cada direção, de cada palavra, e o Senhor possa nos conduzir, Pai, em meio ao deserto. Que não venhamos desistir, não venhamos ir nem para a direita nem para a esquerda, mas venhamos prosseguir, Pai, para o alvo que é o Senhor. Que possamos entender que em meio ao deserto o Senhor está conosco, Pai. Teu Espírito Santo está nos impulsionando e nos direcionando. Então afaste de nós toda amarra de cativeiro, Pai. Toda prisão que queira nos fazer nos lembrar do Egito, nos lembrar, Pai, que talvez a nossa vida era melhor quando estávamos aprisionados no Egito como escravos. Não, Senhor. Nós devemos entender que hoje nós temos, Pai, liberdade, nós temos livre acesso ao Pai. Hoje sim nós somos livres, Pai, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Então venha sobre aqueles, Pai, que talvez não estejam sentindo a Tua presença. O Teu Santo Espírito venha tocando, venha ministrando, Pai, venha impactando de forma poderosa e sobrenatural. Que o Senhor venha tocando na mente, na alma, no espírito, venha tocando no coração, venha transformando todo o coração, Pai, endurecido em coração novamente sensível a sentir a Tua voz, Pai, a sentir a Tua presença gloriosa. Então eu peço, Senhor, venha sobre cada casa, venha sobre cada lar, Pai, venha sobre cada família, Pai, que no nome de Cristo Jesus o Senhor venha tocando, venha movimentando, Pai, venha movimentando, Pai, aqueles que talvez estejam paralisados no deserto, o Senhor venha soprando o vento do Teu Espírito Santo para os conduzir, Pai, para viver aquilo que o Senhor tem como plano e propósito para a vida de cada um. No nome de Jesus eu declaro vida e vida em abundância sobre cada um de meus irmãos. Que o Senhor venha restaurando a saúde, venha restaurando o vigor, venha restaurando o ânimo, venha trazendo a memória, a esperança, Pai, daquilo que o Senhor tem como promessa, daquilo que o Senhor tem como plano e propósito para cada um viver, e que eles possam se lembrar que o deserto não é um lugar de parada, não é um lugar onde é para se desistir, mas sim é um lugar onde é para ser forjado, para ser fortalecido, para sair como um guerreiro fortalecido de Deus. Então o Senhor, Pai, venha tocando de forma poderosa sobre cada um, Pai, no nome de Jesus, assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter ministrado teus corações e que o Teu Santo Espírito possa vir cada vez mais te impulsionando a ser direcionado, a conduzido para aquilo que o Senhor tem como promessa para cada um de vocês viver. Amém? Um ótimo dia, um abraço e Deus abençoe a todos.